Nós estamos iniciando mais um encontro relacionado ao tema que eu denomino campo psiquântico. E para fundamentar mais toda essa ideia de campo, é fundamental que a gente consiga entender os pressupostos metafísicos que dão bases e fundamentos para as teorias diversas, né? E as visões de mundo que nós podemos considerar como amparadas a partir desses pressupostos. Então, eu vou compartilhar a tela para não perder muito tempo e você se localizar com mais facilidade. Aqui está o nosso tema: pressupostos metafísicos e a interpretação da relação mente-matéria. Abordagem científica e metafísica do problema mente-matéria. Eu coloco, então, psi, a letra grega psi, para relacionar o psiquismo, que é o nosso fundamento, né, a ideia da mente, e a letra Φ, da física, que é a relação da física e matéria, o mundo físico e o mundo material, que no fundo, é a mesma coisa. Nós estamos no canal Medita Quântica, o nosso propósito é sempre estabelecer uma relação, um possível diálogo entre a ciência e a espiritualidade. E eu já coloco desde então que a espiritualidade pode ser objeto da ciência como uma questão. Lembrando o que a ciência faz. A questão fundamental da ciência, que a ciência busca responder, é como as coisas funcionam, como é uma determinada realidade. Então, a ciência explica como. Isso é sempre a, a pergunta fundamental. Geralmente, a questão ontológica, né, que não é muito compatível com a ciência, é o que é. Por exemplo, nós podemos perguntar como o elétron opera, atua, como o elétron está no átomo, como determinada situação que a gente vê acontecendo e estuda, como que ela se desenvolve, como que a gente explica isso. Mas a gente não pergunta o que é. O que é o elétron é uma pergunta já bastante incompatível com a ciência, porque o elétron fala, é uma partícula, mas o que é essa partícula? Então a gente vai fundamentando, tentando fundamentar esses elementos que a gente fala que nós vamos dizer que nós estamos no campo da ontologia, né? O ser daquele objeto de estudo, e nesse caso, nem sempre a ciência vai se ter condições de estar respondendo o que é. Uma questão que geralmente também está fora do escopo da ciência é o porquê. É uma questão da teleologia, né? A finalidade. Por que tal coisa acontece? A ciência geralmente não vai lidar com isso. Essa questão ela vai pertencer à espiritualidade. Aqui, lembrando que espiritualidade é uma visão ampliada, né? Não é uma questão apenas de acreditar em alguma coisa, mas de ampliar a nossa visão de realidade para além do mundo material. É por isso metafísico e por isso a gente também traz uma percepção que vai além do espaço-tempo, né, das condições pertinentes ao mundo material, ou compatíveis com o mundo material, mas nós estaremos indo além, é transcender isso. Em suma, é isso. Questões que devem estar associadas à ciência. A ciência é a questão da epistemologia, o que é conhecer, o que pode ser conhecido, e uma questão da axiologia, né? Quais são os valores que um determinado campo da ciência deve considerar para continuar, para dar sequência e fundamento à sua pesquisa. A questão dos valores é fundamental, mas não necessariamente a ciência passa por isso. Certamente, quando a gente tem uma visão da espiritualidade, essa questão é importante que seja é, considerada, porque aí está talvez uma das bases fundamentais do que a gente denomina de espiritualidade.
Aqui o símbolo do canal Medita Quântica, que junta dois termos. Medita, de meditação, de uma reflexão, um aprofundamento dos valores, dos princípios, e a quântica, que é uma ideia associada à ciência. Muito bem, mas o que são pressupostos metafísicos? Eu vou ler com vocês aqui toda essa frase e vamos comentar. São princípios e referenciais que orientam nosso olhar para o mundo, direcionando nossas visões sobre a vida, nossas interpretações dos eventos, bem como nossas escolhas e afinidades. Então, como o próprio nome diz, pressupostos, né? A gente parte de um princípio, de algum referencial para interpretar a vida, né? Algumas pessoas vão dizer que a vida é apenas um mundo material, é apenas isso que nós estamos vivendo aqui no corpo. Outras pessoas já vão considerar que existe, né, uma amplitude maior além do corpo, por exemplo, né? Que nós podemos estar além da própria vida biológica. E todos esses princípios, e são diversos, eles estão fundamentando ou direcionando o nosso olhar para o mundo. Por isso, tudo que nós vamos interpretar, tudo que nós vamos, inclusive, escolher, nós estaremos, conscientemente ou não, nos baseando nesses princípios. E metafísico, porque não são princípios que ponto de partida. A gente não vai demonstrar isso. É um ponto de partida. Isso do ponto de vista geral, mas se nós pensarmos no pressuposto metafísico, no ponto de vista da ciência, nem todo cientista declara isso, né? Nem todo pesquisador declara isso, nem todo livro de ciência ou qualquer compêndio que você vai discutir, eles deixam isso muito claro. Alguns consideram, né, fundamental e muito honesto, por sinal, destacar esse ponto de partida. Mas é isso. No campo da ciência, o pressuposto metafísico pelo qual o cientista se orienta tem estreita relação com o paradigma que ele atua. Estrutura o modelo teórico que fundamenta a sua pesquisa. Olha só, estrutura o modelo teórico que vai dar fundamento à pesquisa dele. Direciona o seu olhar para questões que procura responder e influencia nas suas conclusões e a análise dos resultados encontrados. Então, aí, os resultados que encontram estão lá, já estão partindo de um pressuposto, inclusive. Então, algumas coisas vão passar despercebidas, invisíveis para aquela pesquisa, porque ele não pressupõe que aquilo possa ter validade. E outras coisas vão ser enfatizadas e fundamentar todo o seu modelo teórico. Nesse sentido, né, tanto o materialismo, o fisicalismo, que nós vamos ver, quanto as visões que vão além do fisicalismo, são pressupostos metafísicos, porque não é uma explicação científica, que tem um modo de comprovação material. É simplesmente um ponto de partida. Então, isso é fundamental para nós entendermos onde nós estamos, digamos, caminhando, né? Que terreno que nós estamos pisando quando nós estamos discutindo essas questões que nós vamos trabalhar ao longo desses diversos encontros aqui. É bom, então, lembrar a questão da metafísica, já bem antiga, discutida pela filosofia, né? Essa questão foi muito levantada por Kant, né? Para Kant, só podemos conhecer e aplicar nossas categorias a um objeto possível de ser experimentado pela nossa sensibilidade, ou seja, pelos sentidos. Então, só aquilo que o sentido capta que a gente pode, então, aplicar nossas categorias de estudo. Ou seja, a existência de Deus, aqui é com D minúsculo mesmo, da alma, a imortalidade, não seriam possíveis de serem por nós conhecidas, então não seria objeto da ciência e fim de papo. Aí Kant
encerra aí essa questão, né? E aí, nesse ponto, ele traz um grande questionamento da metafísica da sua época, mas deixa isso para uma eventual discussão posterior. E nesse momento, Kant estava discutindo, ele era professor de metafísica e viu as contradições que estavam surgindo com a própria física clássica da época, né? Naquela época não estava ainda a física quântica. Então ele citava a física como o caso típico de conhecimento possível. A física baseada no mundo físico, nas experiências possíveis de serem realizadas, né? E captadas pelo sentido. Porém, com o advento da física quântica, essa premissa de Kant volta a ser questionada. Lembra que a física quântica vai iniciar mais fortemente a partir de 1900, né? Já não é mais o tempo de Kant, que é 1700. A física quântica, ela focaliza o universo microscópico, né? A gente poderia dizer a partir das partículas elementares, e não é acessível diretamente aos sentidos. E nem por isso deixa de ter a validade que a gente já sabe que existe hoje. Então, ela está buscando entender o fundamento da matéria. E aí isso vai fazer toda uma diferença para a nossa discussão. Então, surgem, assim, fenômenos como o psiquismo, que já estou introduzindo aqui, que não podem ser explicados no nível macroscópico, ou seja, no nível clássico, mas que podem ser relacionados com o nível quântico. Estou pegando essas frases a partir de uma reflexão do Robert Starling, que é um filósofo. Daí nós podemos dizer que a referência física sobre o que é a realidade, eu vou trazer essa discussão depois de uma maneira mais detalhada, então eu vou saltar esse slide e vou deixar para nós, porque realmente é um tema bem complexo de ser colocado muito rapidamente. Mas deixa aí como uma questão que nós vamos ter de trabalhar mais à frente, até porque nessa primeira parte eu estou trazendo os fundamentos científicos e filosóficos, principalmente, que nos possibilitam discutir a proposta desse, desses longos trabalhos, desses diversos vídeos que eu vou colocar aqui para vocês. A questão em foco, então, que nós temos hoje é essa. Quais são os pressupostos metafísicos que fornecem as bases para a descrição e explicação do mundo? Tanto material quanto mental ou psíquico, se quiser. Depois a gente vê essa diferenciação. Ou seja, como interpretar mente e cérebro, psi e phi. Lembrando aqui que a mente, né, é um aspecto inerente ao universo e tem sua evidência caracterizada como psiquismo. É isso que nós vamos chamar de mente. Aspecto inerente ao universo, é inerente. Já parte do princípio que existe. E não como alguns autores falam que nem sequer existe mente. Mas nós já vamos partir desse princípio, que é um pressuposto. E que tem sua evidência caracterizada como psiquismo, ou seja, o que evidencia o que a gente chama de mente? É o psiquismo, são as sensações, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, as ideias, os insights e a própria qualia. Então, ninguém pode negar que não temos, por exemplo, sentimentos de alegria, de tristeza, de diversas emoções diversas, né? Não tem como negar isso, né? Pensamento, nós estamos fazendo isso aqui agora. Ideias. Então, tudo isso são aspectos que caracterizam o psiquismo. E a mente seria a estrutura que recebe todo esse modelo, né? A mente se manifesta, então, a partir de uma estrutura que nós vamos chamar de campo psi, que é o objeto maior de nosso estudo ao longo aí de diversos encontros. Então, são diversas etapas que nós vamos estar trabalhando para isso.
Por isso, nós temos de entender os pressupostos metafísicos para viabilizar essa discussão. A pergunta é essa: o que caracteriza a realidade, matéria e mente? O que caracteriza essa realidade? Nós temos dois grandes campos, o monista e o dualista. O monista, ele pode ser fisicalista ou noolista. Ou seja, o fisicalismo, que aí eu coloco também, às vezes, chamado de materialismo, é uma visão monista, né? Que diz tudo está no campo da física, só existe matéria física, a matéria física do universo. Por isso, o monismo. E eu divido aqui em fisicalista restrito, que é apenas focaliza a matéria, e o fisicalista amplo, que considera a matéria e também o psiquismo, mas ainda no campo da física. O psiquismo ainda está no campo da física. Mas tudo isso é um monismo. Né? Existe uma visão, né, que a gente vai trabalhando aqui e que considera que a essência do mundo, de tudo que existe, é um mundo físico. Essa é a base, inclusive, da ciência, ou da maioria da visão da ciência atual, né? A ciência predominante ela é monista. O noolismo vem de nous, né? Que é um princípio cósmico inteligência que ordena a matéria do universo. Eu busco esse termo noolismo de nous do grego, que é isso, o princípio cósmico inteligente que ordena a matéria e o universo. Está lá em Anaxágoras. Os gregos antigos já traziam essa ideia de nous. Daí o termo noolista. Também chamado por muitos de mentalismo. Eu prefiro o termo noolista, eu acho que ele é mais amplo, e diz que tudo é mente. Então, se no primeiro, fisicalista, tudo é físico, nolismo diz que tudo é mente. Amplia esse conceito. E nós temos a visão nolista idealista e a realista. A idealista é o idealismo, considera que a mente cria a realidade, e o realista diz que a mente é a base da realidade. Então, todas essas visões são monistas. E temos o dualismo, também já bastante conhecido, que é principalmente o dualismo cartesiano, com algumas subdivisões também, e o dualismo unicista, apesar de ser dualismo, tem essa característica unicista. Depois eu vou detalhar um pouco mais, né, a definição de fisicalista e noolista. Mas agora vamos trabalhar, né, um pouco essas terminologias. O monismo fisicalista considera que tudo que existe ou surge por acaso, ou então é uma criação inerente ao mundo físico. Então, a ideia do acaso é muito forte na ciência, tudo acontece por mero acaso, e são criações que estão associadas ao mundo físico, mas tudo acontece por acaso. Nós temos, então, duas visões, o fisicalista restrito e o amplo. Então, o fisicalista restrito, eles têm ainda uma base muito forte na mecânica clássica, para a sua explicação, diz que existe apenas a matéria, apenas o mundo físico. E quando a gente volta para a questão mente e matéria, que é o nosso foco, ele se baseia no epifenomenalismo, que diz que a mente é produto das funções cerebrais. A neurociência hoje está muito focalizada nessa questão. E tem o fisicalista amplo, que você tem a matéria e admite também o psiquismo. Depois nós vamos trabalhar o panpsiquismo, vai ser um pouco mais esclarecido. Ele já usa alguns princípios da mecânica quântica para ajudar, né, a entender esse conceito. Por que amplo? Porque ele amplia, então, a matéria para uma outra dimensão, que é a dimensão do psiquismo, mas ainda no campo físico. Por isso, fisicalismo. E nós vamos definir duas grandes correntes aqui: o panpsiquismo fisicalista, que considera a matéria mais física, mais o campo psi. São dimensões específicas, porém dentro do mundo físico. E eu vou traduzir aqui o holomovimento, que é uma proposta do David Bohm, que
considera que a matéria e o psiquismo são desdobramentos de uma dimensão na outra, ou seja, desdobramento de uma dimensão implícita não local para uma explícita local e clássica. E depois eu entro um pouquinho nesse detalhe, se ficou meio confuso, nós vamos trabalhar mais com David Bohm, porque ele fornece umas bases muito. David Bohm é um físico, né? Americano que morou aqui no Brasil e que trouxe essa visão metafísica e que nos possibilita ampliar a nossa visão de mundo. Mas todos eles estão no mundo, no monismo fisicalista, isso, nenhum problema em relação a isso. São visões, a gente não está falando que é ou não é correto. Nós estamos trazendo as visões. Representantes do monismo fisicalista. O restrito eu coloquei na cor azul, o amplo na cor vermelha. Aqui, gente, tem muita gente, né? O Damasio, Dennett, Guiané, Ornstein são da área de neurociência. Afirmam que os processos cerebrais produzem os eventos na mente. Então, sentimentos, pensamentos, ideias são produtos do cérebro. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, ideias, pensamentos, são puramente processos cerebrais. E pronto. É claro que a gente já coloca a questão, né? Como que um movimento de proteínas nas sinapses e o movimento de potencial de ação, nós vamos detalhar isso um pouquinho, né? Que a gente fala movimentos elétricos, mas na verdade são movimentos de íons nos neurônios, como que isso, né, dentro de um conjunto imenso de neurônios, numa região cerebral, vai produzir alguma coisa como um sentimento, vai produzir uma coisa como uma ideia, uma criatividade, um insight. Mas é isso que eles falam, é essa que é a proposta. E aí Robert Ornstein e Dennett dizem: o cérebro é que inicia o processo de fazer algo antes que a pessoa possa tomar consciência do ato voluntário. Ou seja, a consciência é produto do cérebro. Então, tudo parte do cérebro. Então, se nós eu estou consciente disso, é o cérebro que produziu esse ato por si mesmo. Como? Não tem explicação. A neurociência fisicalista não explica. Fala que é assim. Damásio, que também está nessa linha, né, fala que a mente emerge do organismo como um todo. Então, o corpo modula o cérebro. É um estudo muito interessante. Tem, claro, que a gente não está. Quero lembrar o tempo todo, não estou questionando. Né? Quem sou eu para questionar, né? Todo essas visões. Mas a gente pode colocar em questão, que é diferente, né? E será que isso é isso mesmo? Não estou falando que está errado, mas é uma questão que vai além, né? Não sou eu. Isso, na verdade, essa discussão já existe em diversos campos aí, principalmente da filosofia e da ciência. Nicoleles, bem conhecido, né? Um grande neurocientista brasileiro, ele traz a teoria do cérebro relativista e as brainettes, as redes cerebrais, e todos eles estão aí buscando alguma forma de explicar essa questão da relação mente-matéria, ou mente-cérebro, se a gente colocar assim. O fisicalismo amplo, ele tem uma visão bem parecida, porém ele trabalha mais dentro da linha do panpsiquismo, né? Pan aqui é com N, pan de tudo tem psiquismo, né? E eu vou trazer aqui um estudo do Leve e Pedroso, são dois físicos que têm uma proposta bem interessante. Fala, o psiquismo é um princípio amplo e irredutível da natureza. Então, ó, já tirou o psiquismo do âmbito de um produto da matéria. Ele é, digamos, ele é independente da matéria, apesar de ser físico. Então, é um princípio amplo e é irredutível na natureza. Psiquismo corresponde a estados superpostos de função de onda. E nós vamos ver isso mais à frente com mais detalhe, porque fica muito vago colocado aqui. E ele está na dimensão quântica. E o psiquismo manifesta-se na dimensão clássica como um fenômeno. Aí ele cita o colapso da função de onda
nós vamos entrar nesse detalhe, pedir apenas um tempo, né? Porque é um estudo, tem livros escritos sobre isso. Então, não é em duas frases que nós vamos dissecar toda essa questão. Mas já deixo aqui como um título para a gente estudar mais à frente. Nós vamos chegar lá. Agora vem aqui também o David Bohm, que eu já citei antes, é um físico, que ele fala que o mundo dimensional, né, o mundo é multidimensional. Então, não só a dimensão material. E ele faz referência a um nível explícito, que é o nível de matéria e energia, dessa matéria que constitui nosso corpo, os objetos diversos que a gente lida. Ele chama nível explícito e nível implícito, que é a dimensão quântica. Por isso que aí a física quântica começa a trazer uma nova possibilidade de interpretação. Então, nossos sentidos e o psiquismo são manifestações de desdobramentos de uma ordem implícita para explícita. Então, isso é um movimento contínuo. Está sempre desdobrando de uma ordem implícita, que está implícito, mas você não tem acesso direto, e ela se manifesta na ordem explícita. Daí ele chama isso de holomovimento, né? É um contínuo movimento, nós vamos chamar isso lá na frente de processo espaço-tempo, porque são processos que desenvolvem, mas nós vamos chegar mais à frente, podendo também discutir. Observe, então, que essas visões são visões do monismo fisicalista. Então, eu chamei o restrito porque ele está assim dentro de um âmbito que não discute muito a questão do psiquismo em si, ou como um elemento distinto da matéria, e o amplo, que considera a física material, a matéria, mas considera assim, uma outra dimensão além do espaço-tempo. Por isso a ideia de amplo. Mas são classificações, a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes podem gerar, né, não entendimentos, né? Mas eu acho que é só tentativa de colocar cada coisa numa determinada caixa e lidar com aquilo que está aparecendo ali, nessas visões. Pessoal, olha quais as consequências do princípio, né, desses princípios, né, no caso do monismo fisicalista restrito. O que que isso nos leva a perceber a realidade? Então, eu estou marcando aqui, vamos ler apenas o que tá marcado na cor amarela, eu vou falar uma frase de cada vez, e vocês vão começar a perceber as consequências dessa visão. Primeiro, o materialismo, o fisicalismo, nega a existência a priori de qualquer agente causal não material. Então, nega que exista qualquer agente causal que não seja matéria. Ou seja, tudo tem origem material. O mundo físico é causalmente fechado, né? O mundo físico dá conta de si mesmo. Logo, não pode existir algo como um eu não material atuando sobre o corpo. Essa é uma primeira consequência é um primeiro princípio, né? Uma primeira consequência dessa visão. Segundo, a experiência consciente, de certo modo, essa experiência nossa, ou é a mesma coisa que estados materiais do cérebro, aí, então mistura com o cérebro, ou simplesmente ocorre em paralelo a esses estados, sem afetá-los. Esse também é o caso do dualismo paralelista, que nós vamos, né, citar lá na frente. Então, a experiência consciente é isso, é a mesma coisa que os estados materiais que estão desenvolvendo no cérebro, né? A fisicoquímica do cérebro corresponde a essa experiência. Terceiro, seres humanos adotam suas crenças, inclusive a crença no materialismo, que é essa aqui, e realizam suas ações como resultado de eventos aleatórios. Tudo é aleatório. E de necessidades físicas dentro de seu cérebro. Então, tudo acontece, o cérebro tem uma autonomia, faz, e nós, como seres humanos, e também todos os outros seres cerebrais, né, somos consequência disso. Quarto, a vida humana não tem propósito.
A vida humana não tem propósito, além da satisfação de necessidades biológicas e sociais. Então, é só isso. Então, também, da mesma forma, a evolução da vida, ou o movimento, o universo como um todo, não tem qualquer propósito ou direção. Tudo acontece ao acaso. Aqui é a grande força que move o universo aqui, move as coisas, é o acaso. O acaso, nós estamos soltos ao acaso, sem nenhuma finalidade. O que acontecer e tudo que aconteceu, o que nos trouxe até aqui é mera obra do acaso. E quinto, o fisicalismo restrito nega a existência de qualquer agente criativo não material que possa dar origem à consciente ou à mente. Então, ele nega a existência de qualquer agente não material. O que dá origem à física, à consciência ou à mente, se a gente quiser dizer, é um aspecto essencialmente material. Portanto, a origem da mente, do psiquismo, deve ser atribuída ao acaso. A evolução só pode ser vista em termos do jogo entre acaso e necessidade. Então, aqui estão as cinco visões que eu sintetizo aqui sobre que o monismo fisicalista restrita nos proporciona. Uma visão, diga-se de passagem, não muito romântica, não muito agradável, né? Porque ela nos coloca soltos no mundo sem nenhum propósito, nenhum sentido. As coisas acontecem, nós estamos aqui, pronto. Quando nós partimos por um monismo fisicalista amplo, ainda fisicalista, algumas coisas mudam. Por exemplo, primeiro, o fisicalismo amplo nega a existência a priori de qualquer agente causal, não físico, ou seja, tudo está no campo da física, tudo bem. Porém, o mundo físico inclui o psiquismo, ou seja, o mundo físico inclui uma dimensão não local. Então, ele admite, nesse caso, a possibilidade de um eu não local, mas ainda no campo físico. Então, já muda uma configuração em relação àquela primeira visão. Essa é a primeira consequência, né, da mudança de percepção do mundo que essa pressuposto metafísico nos proporciona. Segundo, dois, ele se baseia no panpsiquismo, ou seja, toda a natureza dotada de psiquismo. Este princípio implica a existência de um campo psi, que é um campo irredutível a qualquer outro aspecto físico. Então, você já cria uma outra dimensão. Então, tudo tem psiquismo. Terceiro, a experiência consciente, que é a própria mente, ocorre a partir desse campo psi. Então, aqui nós já abrimos a possibilidade do campo psi. Ou seja, existimos. Ou seja, a nossa experiência está nesse campo psi e não no campo físico. Nós vamos depois trazer essa questão. Isso é um pouco confuso, bem polêmico, mas eu quero exatamente colocar essa questão, lembrando que se a experiência consciente, né, que a própria mente, ocorre nesse campo, nós existimos nesse campo. Aí eu vou trazer, considerar que a existência existir é ter experiência psicológica. É fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Quarto princípio. A vida humana pode ter algum propósito se considerar que tudo se orienta a partir do campo psi, então já começa a ter a possibilidade do propósito. E quinto, a evolução da vida ou do universo como um todo teria um direcionamento a partir do campo psi. Então a ideia do campo psi começa a dar uma nova perspectiva para a percepção da nossa existência no universo, da existência de todos os seres. Bom, saímos do monismo fisicalista, agora estamos no monismo noolista. Tem uma grande, muito fundamentado já pela mecânica quântica. Nous é, é, é a causa formativa de tudo, né? Então a mente vem de nous, daí noolismo. E transcende o mundo físico. Bom, então aqui já mudou muita coisa. Quando a gente fala dessa mente, que dá a base desse princípio do noolismo, nós estamos dizendo que a mente está além do mundo físico.
de matéria e energia. Mas mesmo aqui nós temos duas divisões. Nós temos o nolismo que tem a vertente do idealismo e o nolismo que tem a vertente do realismo. O idealismo considera que a realidade é uma ideia. Isso no idealismo. É chamado então de idealismo subjetivo. A mente, né, ou a consciência, alguns vão usar o termo consciência, né? Depois nós vamos diferenciar isso, porque essa linguagem não ajuda, essa linguagem tem que ser bem definida, mas nós vamos chamar de mente. A mente cria a realidade. Só é real o que se manifesta na mente. Só é real o que se manifesta na mente. Essa é a visão do idealismo subjetivo. Quando nós trazemos o nolismo, que tem a vertente do realismo, diz que a realidade é igual à mente. É diferente. Uma coisa é falar que a realidade é apenas uma ideia, daí idealismo. Outra coisa é falar a realidade é a mente. A mente é a realidade, com R maiúsculo. E nesse realismo subjetivo, a mente, né, também alguns vão chamar de consciência, é o fundamento da realidade. A mente é o fundamento. Ela não cria a realidade, é o fundamento. Ou melhor, a mente é a matriz da realidade. E aí dá uma ideia de estrutura, né? Nessa visão, eu gosto de destacar aqui uma proposição do Pierre Weil, que fala que a vivência da realidade é função do estado de consciência. Vivência, a realidade que nós vivenciamos, porque a realidade é uma vivência, ela não, ela está colocada como realidade, mas nós alcançamos essa realidade, isso é outra coisa, nem sempre. Depende do estado de consciência, né? É a função do estado de consciência. Nós vamos poder ter a oportunidade de detalhar também isso. Está cheio de promessas para frente, né? Porque essa primeira apresentação hoje é uma visão panorâmica. E aqui vem o panpsiquismo mentalista. Também ele ajuda muito a gente a trabalhar isso, né? Que a matéria, que é o psi, mais o campo phi não local, são aspectos manifestos da mente. Então já muda. Se tem o panpsiquismo fisicalista, aqui nós temos o panpsiquismo mentalista. Então, a matéria, né, e esse campo psi são aspectos manifestos de uma mente. E essa mente está além de espaço-tempo. Aqui vai é, 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 estarás, estaremos fundamentando o nosso estudo com base nisso. Isso vai ser um detalhamento bem intenso a partir de um certo momento. Representantes do humanismo nolista, o idealismo, né? O Goswami, Alan Wolf, eu citei esses dois. O Goswami é filósofo, é um indiano também. Alan Wolf é um físico. E Goswami também é um físico, né? Mas trabalha um pouco nessa linha da, do budismo, né? Ele fala, é a consciência que cria a realidade. Nada existe fora da consciência, que é um domínio transcendente da realidade. Então, ele fala, a consciência é um domínio transcendente. O universo existe como potência, né? Como potência, no domínio transcendente. E se torna manifesta apenas quando observado por seres conscientes. Essa é a proposta dele, de visão. É uma proposta metafísica. Então, o universo tem, todo esse potencial de manifestação, mas essa manifestação só acontece quando observado por seres conscientes. Alan Wolf fala coisas similar, né? Se não há testemunha, se não há observador, então o que está se passando? Essa é a frase típica dele. Então, ele fala que as leis da ciência são idealizações. Então, não há universo de matéria e energia física sem o ato elementar de participação do observador. Isso é muito forte a partir da física quântica. É uma interpretação, não quer dizer que é a verdade. Mas dizer que o universo, já colocando aqui como um problema, só existe a partir da mente, né, da consciência, de tomar consciência, eu acho esse problema particularmente complexo e vários estudiosos e
do assunto vão também questionar, né? Como que só a consciência que cria essa realidade, a minha consciência que cria a realidade, ou seja, ele tem até uma frase que fala, a lua está lá no céu, a lua cheia está no céu, se eu olho para a lua, eu estou, é, a lua está lá, a lua existe. Se eu não estou tomando consciência da lua, a lua não existe. Bom, isso pode ser só para a minha consciência individual separada, mas não para a realidade como um todo. Então, essa questão acho bem complicada. Só como exemplo. No caso dos representantes do humanismo nolista, que tem a vertente do realismo, veja bem, a gente estava na vertente do idealismo, Goswami e Alan Wolf. Agora, do realismo, nós temos vários representantes. Ken Wilber, Paul Branton, Peter Bampton, Eckhart Tolle, né, outros, claro. A mente é uma realidade absoluta. Ela é não local, está além do espaço-tempo. A mente aqui com destaque com M maiúsculo. Todos eles vão trabalhar bem bastante nessa linha. Ou seja, nada existe separado da mente. A mente, então, é a matriz da realidade. Ela representa um campo universal. E a percepção mística, que é uma situação que começa a possibilitar essa percepção mais ampla da mente, né? Nesse caso, os místicos de várias épocas, de vários tempos e locais vão dizer que a mente se dissolve na mente. Ou seja, a mente individual com I minúsculo, né, quando tem essa percepção mística, ela amplia nessa mente, ela dissolve nessa mente maior. Ou seja, como se fosse um substrato dessa mente mais ampla. E quando isso atinge, cai no vazio, porque estaria, do ponto de vista da meditação, da experiência transpessoal, atingindo um campo de consciência tão amplo que eles vão dizer que estaria nesse vazio. Bom, deixa isso apenas como um exemplo, né, de discussão e vamos ali continuar com o slide. Quando a consciência volta-se para alguma coisa, olha só, quando a minha consciência volta para alguma coisa, por exemplo, uma emoção, um pensamento, surge então o ego. Esse ego, nós vamos chamar de mente ego, também vamos detalhar isso oportunamente. Ele surge a partir de um processo que está respondendo ao mundo. E essa resposta, ela vem na forma de um sentimento, de um pensamento, de uma emoção. E que nos leva à sensação de separatividade, que é como se eu existisse separado, ou seja, eu não me percebo inserido nessa mente como um todo. É uma limitação do nosso psiquismo ainda, né? Mas isso não quer dizer que é a nossa única realidade. E os estados transpessoais, hoje a psicologia transpessoal começa a trazer essa questão, são estados de consciência que transcendem a dimensão espaço-tempo. Ok, então o nous, né, os princípios fundamentais do realismo, né, a mente como nous, daí o nolismo, traduz essa ideia, né? A mente é igual à realidade. É a matriz da realidade semelhante a um campo universal. Então, em síntese, a mente está além do espaço-tempo, né? Ela é sempre agora e está em lugar nenhum, porque é além do espaço e do tempo. Ela não pertence ao sujeito e nem ao objeto de estudo, né? Na verdade, os dois, né? Tanto o sujeito como o objeto estão contidos na mente. Isso é quem Wilber traz essa questão, aprofunda bem. Quem quiser consultá-lo tem um livro, né, que ele vai trabalhar isso, Espectro da Consciência. A mente não pode ser objeto de conhecimento no sentido de estabelecer um juízo, que conhecer é estabelecer um juízo, ou descrever alguma coisa, e ser objeto de conhecimento. Ou seja, ela não é acessível pelo conceito, que é também bastante complicado. Então, o que é isso?
né? Por isso que a gente falou lá da experiência mística como sendo, talvez, ou da experiência transpessoal como sendo um acesso que estaria levando a uma possibilidade mais ampla de entender a mente. Mas essa dificuldade não inviabiliza a proposta. A mente não pode ser pensada, porque é ela que está pensando. Olha, se você consegue pegar essa ideia. A mente não pode ser pensada. Eu vou pensar sobre a mente, porque é a própria mente que está no processo de pensar. Então, o pensamento sobre a mente é apenas mais um pensamento. Não é dessa forma que se atinge a mente, pois não é possível usar a dualidade, o conceito e a linguagem para chegar ao que é não dual, ao que é não descritível. Por isso que eu coloquei ali anteriormente o slide, que pode ter ficado um pouco complicado, que é a percepção mística e os estados transpessoais, que são os, os que, através desses estados, né, transpessoais e místicos, que surge a possibilidade real de compreender mais amplamente essa questão da mente. E, por complicado que seja, é esse o desafio. É, por isso, né, que a mente é acessível mediante o estado de consciência, né? E aí vem novamente, Pierre vai falar da mente acessível no estado transpessoal, né? Vivência da realidade é função do estado de consciência, essa vivência, essa realidade. Ah, como que eu acesso à mente? Isso aí não é discutindo, não é através do método científico convencional que nós vamos encontrar isso. Mas tampouco nós podemos também desprezar, porque nós temos que ir além do método. A segunda visão é a visão dualista, que eu vou passar mais rápido, porque já está tomando muito tempo esse áudio, esse vídeo áudio. A mente e a matéria são realidades distintas e separadas, né? No modelo cartesiano, ele separa mente e cérebro, nós já conhecemos bastante. O dualismo cartesiano considera que a mente e cérebros são separados e independentes. Nós temos ainda o dualismo interacionista, então o dualismo ele foi muito combatido, cartesiano, mas vão surgindo propostas alternativas para esse dualismo, para entender melhor. A mente tem ação causal sobre o cérebro. A mente tem uma ação causal sobre o cérebro, com interação entre os dois, né? Então interações de mentes da, da, da mente com o cérebro que gera, né, essa interação. E tem o dualismo paralelista, que fala que os eventos na mente covariam com eventos do cérebro, sem relação causal, diferente do primeiro. Não tem relação causal, né? Interage. O outro, ocorrem paralelos. É claro que são visões, e eu queria dizer que o modelo dualista que é colocado, então separa mente e cérebro. Daí a ideia, né, de que se a pessoa, por exemplo, é, morre, né, o corpo fica, o cérebro fica e a mente continua, seria isso. Mas isso não invalida a visão é, do noolismo, porque se tudo é mente, a ideia de dualismo é só uma questão de qual ponto que nós estamos observando. Se nós estamos observando do ponto de vista mais amplo, que é da mente, então tudo é mente. Tudo, então existe uma única coisa que se manifesta de formas diferentes, né? Tanto a parte física quanto psíquica, que é já declarando desde já a posição que nós vamos assumindo aqui, né? Nós vamos assumindo a posição do monismo nolista, tá? E de um ponto de vista mais específico, a ideia do realismo, porque fica mais evidente que a mente é a realidade mais ampla. Voltando no modelo dualista, tem um modelo dualismo unicista, que fala que propriedades mentais e materiais diferem entre si, mas formam um mesmo sistema. Aí junta a mecânica quântica e a mecânica clássica.
Então, propriedades mentais e materiais diferem entre si, mas formam um mesmo sistema. Então, esse nome dualismo talvez não seja um problema em si, né? A gente só coloca porque a questão já está aí, de certa maneira, discutida em diversos campos da ciência, da filosofia. Representantes do dualismo, nós já sabemos. Descartes, que separa mente e cérebro, né? São separados e autônomos, conectados aí pela glândula pineal. Tem um neurociência, trabalha isso, esse Emerson Nascimento, por exemplo, considera que existem cristais na glândula pineal que possibilitam essa, essa interligação dos dois. Mas isso é uma hipótese, né, de trabalho dele. Tem Eccles, que vai dizer o seguinte, que a mente autoconsciente não local tem uma relação com o cérebro local. Então, ele é um dualismo interacionista. Então, ele já cria uma mente, ele considera o cérebro local, a matéria física, e considera uma mente não local, que ele chama de mente autoconsciente. Então, ele separa os dois. É uma proposta interessante, não deve ser desprezada também. Mas ele considera, autodeclara um dualista. No nosso caso, né, que a gente vai trazer aqui, nós vamos falar um monismo nihilista, a gente pode dizer que é porque a gente amplia esse conceito, né, da mente e o cérebro, todos eles dentro de um grande conjunto, é, 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 de uma grande realidade que é a estrutura da mente como um todo, né? Não só essa mente que nós estamos aqui, é, de pensamento, mas a mente ela é bem mais ampla. Ela inclui, inclusive, a matéria, o mundo da matéria e energia. Tem esse neurocientista, o Alexander, né, que tem um grupo, NUPS, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele fala que propõe o naturalismo expandido. Tem, tem um vídeo dele sobre isso, um estudo, e tem livros, né, publicados. Ele propõe esse naturalismo como forma de explicar a mente para além do cérebro. Então, também, dentro da linha da neurociência, de pesquisa, existe essa proposta, né? A mente além do cérebro. E ele fala que mente e cérebro seriam, então, entidades paralelas, então, de certa maneira, um paralelismo, pelo que parece. David Chalmers, que também traz essa questão do dualismo, ele fala que todos os seres, é uma visão de panpsiquismo, detêm algum grau de consciência. E tudo, tanto psiquismo e matéria, faz parte de um mesmo sistema. Então, tanto o psiquismo quanto a matéria faz parte de um mesmo sistema. Então, ele fala que é uma visão unicista. E, de certa maneira, parece um pouco também com o monismo, né? Se tudo faz parte do mesmo sistema e pensar que o sistema é um todo. Mas essa é uma questão de linguagem, talvez não interessa muito detalhes. Ok, nós vamos parando por aqui. É, ficou longo. Eu acho que esse vídeo tem que ser revisto várias vezes, talvez retomar aquele diagrama inicial, porque é a partir dele que nós vamos começar a entender a proposta do campo psi quântico que a gente vai trabalhar aqui. Mas é um longo estudo, eu creio, para a gente entender. É um longo caminho. Então, até breve.